Olá, você está no Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, com um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do PRTB, Adeilson Bezerra. Adeilson, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Adeilson, partido político em Alagoas é um balcão de negócios? É o seguinte, hoje, atualmente, está havendo a criminalização da atividade política partidária. Então, quando um partido faz uma aliança com outro, ele naturalmente visa atingir o poder, nele permanecer e fazer valer as suas ideias, participar da administração, normalmente. E isso, hoje, praticamente está sendo considerado um crime. Tudo hoje na atividade política é um crime, né? Aí quando você vê por essa ótica, tudo vira um crime, vira um balcão de negócio, mas na verdade eu não vejo dessa forma, vejo que tem as composições políticas que são feitas aqui em Alagoas e como no resto do Brasil. É comum vermos disputas acirradas visando o comando de partidos políticos. Por que essas brigas, dentre outras coisas, é para se ganhar dinheiro negociando tempo de televisão? Olha, eu já fui presidente e fundador do PSL, o Partido Social Liberal, partido pelo qual disputei o governo do Estado em 1998. O PSL é um partido pequeno na época, mas eu nunca recebi um recurso de fundo partidário, o partido que eu estava dirigindo à época. Depois eu fui presidente municipal do PMDB. Partido grande, né? Um partido maior, né? De grande liderança aqui em Alagoas. Fiz ali, já na época, 2 ou 3 vereadores, né? Naquela época. E depois, por último, eu vim para o PRTB. Mas afirmo hoje aqui, nunca o partido recebeu R$1 de fundo partidário. Nunca. A gente faz política com a colaboração dos filiados. Então, na minha existência, eu nunca fiz disso uma atividade principal, até porque vivo e sobrevivo da advocacia. O senhor já foi acusado de ingrato pelo deputado federal Cícero Almeida. O que tem a dizer sobre isso? Acho que foi um momento ali um pouco disperso do deputado Cícero Almeida, porque muito pelo contrário. No ano de 99, eu que fui nos corredores da TV Alagoas buscar o radialista, né, o jornalista Cícero Almeida, para ser candidato aqui pelo PSL na época, que era uma chapa que eu estava fazendo de vereador, no qual se elegeu ele, se elegeu Marco Barbosa, Fátima Santiago, Zé Márcio, Ademir Cabral e Damásio Ferreira. Todos eles foram vereadores naquela legislatura, né? Depois disso, perdi um pouco o contato, mas agora, no ano de 2013, novamente busco Cícero Almeida, né, e mostrei a ele um projeto da gente eleger pelo menos um deputado federal, que foi a primeira vez na história de Alagoas que um partido pequeno, né, elegeu um deputado federal. O projeto era nós elegermos 2 deputados, que seria o Cícero Almeida e mais outro, né, sobretudo o Val Amélio. Mas, infelizmente, a votação do Cícero michou, pifou a votação, foi muito pouca, que todos os institutos de pesquisa colocavam o Almeida com uma votação grande de 150, 200 mil votos, e a gente que planeja o partido político faz isso aliado com as pesquisas, não pode ser dissociado, e ele chegou a ser deputado federal, que se fosse um pelo outro, na votação individual, ele não seria deputado federal. Então, na verdade, o Cícero deve ser grato, acredito que ele a todas essas passagens que eu convivi com ele, né? Acredito que foi um momento ali que ele estava um pouco fora de si. Adeilson, durante uma década você teve a sua imagem arranhada numa suposta participação na Operação Navalha. Hoje, absolvido, como vê todo esse episódio? Após a Navalha, eu vivi um limbo, né? Vivi aquele escanteio político. Eu digo assim, eu fui vítima de bullying político, né? A Navalha, que na verdade ela começou com uma operação que se chamava Octopus, que era para apurar desvios de conduta, corrupção na própria Polícia Federal. Dessa Octopus, pegaram ligação com o então dono da Galtama, que era o Zuleide Veras. Aí dessa Octopus, transformaram na Navalha, que era para cortar na própria polícia corrupta de setores da Polícia Federal. Não tinha nada a ver com construção civil, né? Aí depois houve aquela briga de grandes construtoras no país. Eu reputo a Navalha, a briga de OAS, de Odebrecht, a Camargo Correia, a Mendes Júnior. O Zuleide Veras, então,
dono da Galtama, vinha crescendo muito, ganhando todos os tipos de licitações no país com menor preço. Então ali houve uma união muito grande dessas empresas, se uniram a setores corruptos da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário, sobretudo da então ministra Eliane Calmon, do STJ, e decretaram uma prisão de todos aqueles que conviveram com o Zuleide, que tinha interação. Eu, infelizmente ou felizmente, era secretário de infraestrutura naquele tempo e foi decretada aquela prisão coercitiva minha de mais 56 pessoas no país, né? Num abuso de autoridade, num abuso de direito. Então, a minha briga ao longo desses 10 anos foi provar a minha inocência. Já tinha provado, isso é bom registrar, no primeiro grau, eu já fui absolvido do crime de formação de quadrilha e peculato aqui na Justiça de Maceió, mas infelizmente, setores do Ministério Público Federal, de forma irresponsável, Aí recorreram para o Recife e lá foram também desmoralizados e ganhamos de 3-0, né? Graças a Deus eu confio muito na justiça do nosso país, que a grande maioria faz uma justiça com seriedade, e fui absolvido, mas foi um período de grande sofrimento. A quem o senhor atribui o fato de ter sido acusado na Operação Navalha? Houve algum tipo de má-fé, covardia, traição por parte de algum político tentando lhe prejudicar? Não, eu não reputo isso à classe política, não. Na verdade, até o pessoal dizia na época, foi fulano, foi Beltrano tentando influir setores, mas foi uma briga de grandes empresas desse país, que foi inclusive uma precursora da Lava Jato, né? Daquelas licitações que eram um pouco arrumadas, e a Galtama vinha ganhando várias licitações, então eles se uniram contra a Galtama. Nós fomos por tabela, né? Então eu reputo a essa briga conspirada. Quem deu subsídio para isso foi parte corrupta da Polícia Federal, o Ministério Público, parte do Judiciário, né? Através de magistrados. Então se uniram também com o Jorge Rage, então ministro controlador geral da União, se uniu também, que deu um relatório fraudulento, mas era para prejudicar o Zuleide, a Galtama. Nós viemos por tabela, porque todos nós éramos pequenos naquela história, né, de interesse de bilhões de dólares. Existia naquela época aquele já chamado PAC, né, aquele plano de aceleração e crescimento que despertou grandes interesses da iniciativa privada. Adeilson, o senhor também foi denunciado por fraude na CBTU. Como anda essa denúncia? Essa é interessante. Eu saí da CBTU com todas as minhas contas aprovadas. Eu saí da CBTU em março de 2006. Da CBTU eu fui para a Infraero, fui trabalhar na empresa estatal como assessor da presidência. Depois retornei para ser secretário de Estado de Infraestrutura. Após essa operação Navalha, né, entraram para reabrir todas as minhas contas. A isso, um cidadão de nome João Luiz da Silva Dias, então presidente da CBTU, que tinha virado um desafeto pessoal meu, né, porque quando eu estava na CBTU, quando ele entrou, ele me tirou num dia e a bancada de Alagoas me reconduziu no outro, porque não tinha nada contra, eu não poderia sair daquele jeito, né? Então, da CBTU viraram uma ação de improbidade administrativa e uma ação penal, mas que vai ter o mesmo final que teve a Navalha, porque nesse processo tem provas também ilícitas, gravações clandestinas, da mesma maneira vai ter o mesmo final da Navalha, mas ela não foi nem sequer julgada ainda em primeira instância. Eu estou entrando com a tutela de evidência nesses dias para acabar também com esse problema da CBTU, porque daquela empresa eu só tive orgulho, né? Porque fui cidadão honorário de Maceió, de Rio Lago, de Satuba, fiz uma administração aprovada com louvor, mas após a Navalha disseram, esse homem está podre. Então vamos investigar todo o passado dele e reabrir o processo, a minha revelia. Então o senhor acha que foi um reflexo da Operação Navalha, algumas pessoas tentando lhe prejudicar, ingressaram com essa denúncia? Sim, 100%, até porque todas as ações da CBTU, ela se reporta ao ano de 2008. Eu tinha saído em 2006 com todas as minhas contas aprovadas, mas reabriram várias coisas em função da Navalha, que era uma coisa que não tinha nada a ver, que era do Estado, né? Então, mas é aquela coisa, quando você fica podre, a gente chama assim, né? Podre, quando acontece uma operação dessa que reputa mancha a reputação das pessoas, aí tem gente que oportuniza. Então esse cidadão, João Luiz da Silva Dias, entrou com várias ações contra mim e até hoje vive respondendo. Mas agora no ano de 2018, quero aniquilar com absolutamente todas. Vamos para uma pergunta direto da redação. Adeilson Bezerra, qual a chance do ex-industrial João Lira ser candidato à Câmara Federal pelo PRTB? Na semana passada,
uns 15 dias atrás, me ligou lá do escritório do João Lira, assessoria dele, e passou para o mesmo, no qual ele comunicava que estava querendo se filiar ao PRTB. Né? Eu disse a ele como era o projeto nosso do PRTB, que era uma grande honra trazê-lo aqui para o partido, e ficaram de me entregar a ficha de filiação ainda esta semana para nós fazermos um ato, chamarmos a imprensa. Então é possível sim a vinda deles, estamos no aguardo. Mais uma pergunta, direto da redação. Olá, meu nome é Wellington Senna, diretor do Jornal Notícia. Adeilson Bezerra, você tem dito que foi difamado e caluniado pela Polícia Federal. Você confirma isso? Sim, confirmo. Confirmo que setores, inclusive da Polícia Federal, com absoluta má-fé, se uniu a grandes empresas para chegar e combinar aquela chamada Operação Navalha, né? Infelizmente me colocaram no meio, eu com apenas 4 meses e 17 dias como secretário de Infraestrutura, fui acusado de fraudar a licitação, onde nenhuma sequer licitação eu fiz. Até no início do governo Theo Vilela, ele baixou um decreto que durante 6 meses era proibido fazer licitação. E o crime imputado a mim foi fraude de licitação. Então, uma grande armação, uma grande difamação, uma grande calúnia, uma armação nacional que, de forma reflexa, sobrou aqui um pouco para mim, né? Mas, graças a Deus, está tudo resolvido. Mas confirmo sim, viu, que setores da Polícia Federal, com má fé, armaram essa Operação Navalha. Fim da absolvição, Adeilson. Acredito que deve trazer um alívio também, né? Já que foi uma década, né, de sofrimento. Então, como você pode dizer, né, esse período, como é que você poderia passar a sua experiência, o sentimento durante esse período, que foi uma década sob suspeita? Eu disse a semana passada à minha mãe, que eu não pensava da minha mãe estar viva para ver uma absolvição dessa. Ela perguntava, meu filho, quando é que termina isso? Mamãe, só quando eu morrer, isso demora muito, a justiça é muito lenta. Para mim, a melhor coisa foi a minha mãe viva ver que o filho dela foi absolvido. Isso para mim foi o maior prêmio que se teve. Mas foi um grande período que você passa com aquela pecha, né? As pessoas dizem, esse cara foi preso, agora de Operação Navalha, e você inocentado disso daí, né? Eu digo mais ainda, se eu não fosse advogado, eu estava perdido. Porque eu advoguei em causa própria, desde o início até o fim. No fim se uniram outros advogados a mim, grandes amigos que me deram uma ajuda e sustentação oral, mas eu mesmo fiz todo o processo, né? Registro aí, sobretudo o doutor Saulo, que esteve presente aí comigo, mas fiz em causa própria. Se eu não fosse advogado, eu estava perdido. Porque para você contratar advogado hoje é uma coisa um pouco cara. E num processo desse, em que diz que teve um desvio de 230 milhões de reais. Então, o advogado que pega o processo, rapaz, 230 milhões, um valor muito grande, né? Então, passei por esse grande sofrimento, mas que passei de cabeça erguida, porque eu sabia da minha inocência, né? Agora eu fico tranquilo que foi por 3-0 que nós vencemos no Recife, nem recurso cabe mais, né? Só se for por má fé do Ministério Público Federal. Mas foi um período terrível, né? Mas, repito, ainda bem que eu sou advogado, que eu procurei fazer a minha autodefesa. Você, Adeilson, é notadamente um dos principais articuladores e montadores de chapa do Estado. Vou fazer uma pergunta e peço que só responda após o intervalo. Qual a projeção do PRTB para 2018? A gente volta já já. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher.
Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do PRTB em Alagoas, Adeilson Bezerra. Adeilson, deixamos uma pergunta no ar. Você, como um dos principais articuladores políticos e montadores de chapa aqui do Estado, perguntei qual a projeção do PRTB para 2018. Eu vivo assim, montando chapa desde 1988. Comecei em Palmeira dos Índios, com a chapeta lá de vereador. Tinha 21 anos, aí me animei. Gostei daquele negócio, né? E quando chegou em 98, a gente montou uma chapa que elegeu 3 deputados estaduais. E eu fui candidato a governador naquele período, né? De lá para cá, em todas as eleições, a gente monta chapa de estadual, né? De federal, de vereador. Nesta eleição, a proposta original era a gente eleger pelo menos 4. Hoje já está em 6 e nós vamos chegar a 8 deputados. Né? Nós projetamos eleger 8 deputados estaduais e pelo menos um deputado federal. Mas esse número, Adeilson, é realmente plausível, 8 deputados estaduais? Sim. Onde 4 já era dificuldade, agora a gente conseguiu colocar pelo menos para 330 mil votos. Nós temos pelo menos aí 20 nomes, de um pelo outro, que representa 15 mil votos. Então nós já temos hoje seguramente cerca de 300 mil votos, o que dá pelo menos 5 deputados estaduais. É um projeto que a gente não busca deputados de mandato, nós buscamos lideranças através de pesquisas, monitoramos a votação dela. Evidentemente, alguém pode ter 25, 30 mil votos e alguém pode ter 5, 6. Mas, na média, vai dar ali uns 15 mil votos. Então, eu sei que o projeto ele é audacioso, inclusive setores da própria Assembleia já trabalham contra esse projeto, né, dizendo que aqui vai implodir, dizendo que nós vamos colocar A e B sem combinar com os demais. Porque, Cícero, todo mundo que entra no partido, a gente faz uma reunião. Reúne, a gente delibera por maioria. Então, todos votam. Não sou eu que coloco as pessoas aqui, né, na minha canetada. Então, o projeto ele é bacana porque todos participam. Você acha que estão articulando para desmanchar esse projeto? A conspiração é grande. Eu sempre digo aos companheiros de partido, e agora no Carnaval, sobretudo nessa Barra de São Miguel, vai aumentar com a conspiração contra o partido. Eu quero dizer que vários outros partidos já tentaram implodir aqui. O QG da conspiração é na Barra de São Miguel? Vai ser na Barra de São Miguel. Nós vamos montar um QG contra a conspiração. Vamos estar em fórum permanente lá na Barra, reunindo as pessoas, né? Que é verão, chamando um, tomando guaraná, tomando uma cerveja, mas batendo papo, sobretudo, política. Porque a gente venceu o Carnaval, então pode comprar, eu digo aos companheiros de partido, pode comprar aí os ternos, que aqui vai ter pelo menos 6 deputados estaduais. E federal? Qual a projeção? O federal, ele caminha numa dificuldade um pouco maior, porque só são 9 vagas, né? A gente fazer um deputado aqui já é um sucesso. A gente pretende tentar fazer 2 deputados estaduais com os nomes disponíveis. Federais. 2 deputados federais. Hoje nós temos uma aliança, assim, evidentemente, além dos nomes que integram o PRTB, nós temos o Avante, o Podemos, o PPS e o PV. Nós tivemos uma conversa e fizemos um pré-entendimento, né? Uma pré-ata da gente tentar marchar juntos para deputado federal. Quais são os principais nomes? O senhor pode adiantar tanto para estadual como para federal, hoje do PRTB? Eu não digo assim, falar dos principais nomes, são 20 nomes, mas eu posso dizer o seguinte, que em todas as regiões de Alagoas nós estamos representados. Você pega lá Japaratinga, tem o ex-prefeito Bruno Loureiro, nós vamos lá para Água Branca, no Alto Sertão, você tem o Zé Dorinha, descendo, passando por Santana do Ipanema, você tem Gilmar Nobre, Palmeira dos Índios, James Ribeiro, vindo para Arapiraca, Dudu Albuquerque, Alves Correia, Rio Largo, nós temos a Isabelle Lins, temos os empresários Ferreira Hora, o deputado J. Cavalcante, em Pilar nós temos o deputado Marçal Fortes, o seu irmão Emanuel Fortes, que vem a federal, e o ex-prefeito Uziel. Em Atalaia nós temos o advogado André Monteiro, que é casado com a Camila Brasil. Então o partido todinho sai desse jeito, rodando todo o estado de Alagoas, com pelo menos 20 candidatos bons, ex-prefeitos, ex-deputados, né? Para federal, a gente cita ainda lá em São José da Laje, o Rodrigo da Laje, né? Filho do Neno, que é o prefeito atual, que é do PRTB e vem disputar um mandato de deputado federal. Além do Val Amélio, além do Emanuel Fortes, para deputado
federal, do Pastor Barbosa, né? Enfim, do Dodge do Queijo, de Arapiraca também, para deputado federal. Nós temos uma série de nomes. E com essa coligação, nós vamos tentar sedimentar pelo menos 2 deputados federais. E se eu estou falando do PRTB sozinho, 6 deputados. Na coligação, se a gente ampliar uma coligação com partidos semelhantes ao nosso, do ponto de vista ideológico não, do ponto de vista da identidade dos votos, né? Pragmatismo, número de votos, a gente pode chegar a 8. Então, isso a gente está falando de 1/3 da Assembleia. Nós vamos constantemente sofrer atos de implosão através da fofoca, da disseminação de conversas mentirosas, mas assim, a gente está preparado, toda semana a gente faz tipo uma pré-eleição com os candidatos para não ficarem contaminados com esse tipo de conversa. Senado e governo, há a possibilidade do PRTB lançar candidatos? PRTB, eu já disse inclusive com os outros partidos, o PRTB não tem interesse nenhum em lançar candidato a governador, nem a senador. O projeto nosso é eleição proporcional. Um deputado federal e eleger vários deputados estaduais. E para a majoritária, a gente deixar todo mundo livre. Todo mundo em ata vai votar no governador que bem entender, certo? Porque senão a gente não sedimentava um projeto que é a nossa maior prioridade, é o projeto proporcional. Existe uma possibilidade da gente tentar lançar pelo menos um senador, né, nesse grupo, que seria o Wildo Rafael. Pelo menos um senador, e deixar o pessoal livre para lançar um outro senador. Mas tudo nós estamos conversando. O que nós estamos dirigindo é que essa majoritária não pode atrapalhar o proporcional. Então, o pensamento hoje majoritário é que a gente não lance ninguém, nem governador, nem senador, e se focar no projeto proporcional. Falar em Senado, quais os 2 nomes que o senhor apoia hoje para o Senado? Do ponto de vista do dirigente Adeilson Bezerra, o partido está livre, completamente livre. Mas o voto, o primeiro que eu apoio é o senador Renan Calheiros. Acho que é um voto, esse daqui merece voltar de todo jeito. E o segundo está completamente ainda em aberto, em maturação. Mas vejo grandes nomes como o Max, né? Max representa um cara de uma dinâmica grande, né? Vem trabalhando demais, né? Que seria um nome também a considerar, caso o Wildo Rafael não saia candidato pelo nosso partido. Quando nós falamos em governo, vislumbra-se muito fortemente a possibilidade de Rui ser candidato contra Renan Filho. O senhor apoiaria o Rui Palmeira para o governo? O partido da gente, o partido não apoia absolutamente ninguém. Nem o Renan Filho, nem o Rui Palmeira, nem outro candidato que possa vir substituir o Rui, caso ele não seja candidato. No partido da gente, nós temos pré-candidatos que votam já no Rui. Vou dizer a você um exemplo, o Davi Maia. Davi Maia está aqui no nosso partido, vota no Rui. E vários outros votam no Renan Filho. Então a gente deixa o partido completamente livre para não contaminar o processo que é o principal nosso. Que a gente não está se preocupando muito com a eleição de governo nem Senado, não. O que existe são posições individuais, certo? Como a minha posição individual, eu vou votar no Renan Filho. A minha posição individual, né? Você foi, pescou, até me forçou a falar isso. Mas voto com consciência de que ele está fazendo um grande trabalho. Mas o meu partido, o partido que eu dirijo, o partido não tem essa bandeira de votar em um e outro. Quem está aqui, vota em quem quiser. Mas eu pergunto isso, permita-me, Adeilson, é porque eu acho que deve ser também um dos objetivos do partido se preocupar com o majoritário, com quem vai governar o nosso Estado. Então, perguntar não ofende, esse é um dos motivos de questionar com quem o partido vota e quem apoia. Porque temos interesse, sim, no majoritário, que tem toda, né, uma importância no processo eleitoral, né, talvez a maior importância, o governo do Estado. Então, esse é um dos motivos de perguntar qual a posição do PRTB em relação ao governo do Estado. Pronto, então a posição do PRTB em relação ao governo do Estado é de neutralidade. O PRTB não pode se coligar formalmente com o PMDB, nem pode se coligar formalmente com o PSDB. Para a gente fazer o principal do projeto partidário, interna corpus, né, do nosso objetivo, a gente não pode estar formalmente com quem quer que seja. A gente tem que pensar na eleição de deputado estadual, nossa, e de um deputado federal, porque o partido só sobrevive se tiver pelo menos 1,5% dos votos no território nacional e 1% em cada estado, ou eleger pelo menos um deputado federal, né, aqui em Alagoas, e 9 no país. 9 deputados a gente precisa, no mínimo, para sobreviver. Então, o presidente Levi nos coloca isso, não perca o foco. A principal eleição nossa é deputado federal, não é nem estadual.
Então, o partido formalmente não vai se meter na eleição majoritária. Vamos para uma pergunta direto da rua. Alô pessoal, meu nome é Eduardo Vasconcelos e gostaria de saber do Adeilson Bezerra o que ele acha a respeito da delação premiada, principalmente ligada à Operação Lava Jato. Eu acho a delação premiada, ela foi criada para ser um instrumento para servir até o país mesmo, né? Agora, do jeito que está a delação premiada, ela mudou completamente de funcionalidade. O delator, ele é um dos maiores criminosos, né? Ainda é um entregão, antigamente isso era o chamado 7-1, né? O entregão, e ele hoje, por exemplo, os delatores da Lava Jato, todos estão em suas mansões, em suas casas, né? Gozando de uma vida boa, com dinheiro ainda, com estrutura, e não estão na cadeia. A delação premiada do jeito que o Moro está fazendo é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa. O que é que o Moro faz? Ele primeiro prende, vai ali, aperta, ameaça prender a família, a mulher, a esposa, ameaça prender sócios, os filhos, para poder forçar uma delação. E na delação, ela vem com uma carga muito grande de mentira. Porque eu dou um exemplo, o empresário passa no escritório de algum político, de algum governador, empresário, para conversar as coisas de administração. Depois ele vai preso e ele diz que naquele dia que ele passou lá na casa do político, ele deixou um dinheiro. Isso vira um indício. E pasme, eu vi inclusive no julgamento aqui da Navalha, o representante do Ministério Público Federal defender que indício é prova, que você pode condenar alguém por prova indiciária. Indício não é prova, né? Então, essa Operação Lava Jato vem cometendo grandes abusos, né? Eu, como advogado, que advogo também, apesar de não ser especialista na parte criminal, né? Eu não apoio de forma alguma essa delação premiada, nem muito menos apoio a Lava Jato nos moldes que ela se transformou. A Lava Jato, no início, ela foi excelente, porque ela desbaratou aquela quadrilha que estava realmente roubando demais a Petrobras, acabando com a nossa empresa. Mas a continuidade dela se transformou num absurdo, num grande abuso para o nosso país. Eu diria assim, como dizia o Joel Mibete, né? Para acabar com os carrapatos, estão acabando com as vacas. Foi isso que aconteceu nessa delação premiada com a Petrobras. Estão acabando com a Petrobras. Ao invés de acabar com os corruptos, deram prêmio através da delação premiada aos corruptos que estão em casa, gozando de bom patrimônio, de boa vida. Então, acabou com a empresa nossa, né? Deu uma queda muito grande, hoje é a nona no país, já chegou a ser no mundo, né? A Petrobras já chegou a ser a terceira. Eu até tenho dúvida da real intenção do Sérgio Moro. Eu digo assim que ele conscientemente ou inconscientemente, o juiz Sérgio Moro está servindo aos grandes interesses das petrolíferas internacionais. Está acabando com a Petrobras. Está interesse civil da ExxonMobil, a Shell, a Texaco, a EB. Eu acho que do jeito que está a Lava Jato, já deveria ter terminado e entregar o país de volta aos administradores, aos brasileiros, porque o Sérgio Moro, eu sempre digo, ele confiscou a nação para ele. O senhor acredita que o juiz Sérgio Moro atende a interesses internacionais, ao grande capital? Exatamente. Ou consciente ou inconscientemente, você vê o setor de petróleo do país, o setor da construção civil, está bancarrota, quase que acabava no efeito do Sérgio Moro, porque pega aqueles juízes e fica contaminado por aquela onda de moralismo, né? Quase que acabava com a carne brasileira através daquela operação desastrosa da carne fraca. Quase, né? Se vir da interesse da Irlanda, que é o grande concorrente do país. Então, consciente ou inconscientemente, o Sérgio Moro está servindo para destruir o nosso país. Eu não sei qual é o legado que vai deixar essa Lava Jato. Eu até escrevi no meu blog que o grande legado que deve deixar é que ninguém pode abusar de autoridade. O Sérgio Moro, o Dallagnol, todos eles abusam e colocaram o ano de 2008 para o grande finale, né? O grande final da Lava Jato vai ser em 2008, numa alusão... 2018. Numa alusão à eleição geral. Então, politizou demais, né, no sentido terrível, horrível da palavra, né? Virou uma politicagem. E esse pessoal é que está servindo a interesses internacionais, acabando com o nosso país. Se viu, sim, a Lava Jato já se viu o país no início. Mas chega, tem que deixar o Brasil produzir. E outra coisa, quer acabar com a utopia, é acabar com a corrupção. Você não acaba em nenhum país do mundo, você reduz a níveis, né, a níveis considerados pequenos. Você tem que continuar essa luta constante contra a corrupção. Tem sim, mas o discurso dele é acabar 100%.
Não existe nenhum país, nem Irlanda, nem os países do norte da Europa, Noruega, nem a Suíça, nem a Suécia, nenhum país desse acaba 100%, né? Você vai tentar ao máximo colocar isso com bandeira para acabar com essa prática horrível no nosso país, né? A Lava Jato já cumpriu o papel dela. Eu penso que continuar com isso, você está servindo a interesses internacionais e desmantelando o nosso setor produtivo. Adeilson, nós temos um quadro chamado de 0 a 10, onde a gente apresenta a imagem de uma personalidade, de um fato, e pede que o nosso convidado atribua uma nota, se assim preferir, e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Gestão Rui Palmeira, o prefeito Rui Palmeira. De nota, eu daria 8,5 se não tivesse sido implantado aqui em Maceió essa indústria das multas. Essa indústria das multas, eu falo como cidadão, porque ninguém anda irresponsavelmente pelas ruas, mas tem rua que você é pego de surpresa. A 40 quilômetros, 42, 43, você já está sendo multado. Inclusive, né? O Ministério Público está pedindo, né, a suspensão dos pardais. Está pedindo, acertado sim, o Ministério Público tem que pedir a suspensão. Então, devido a essas multas, eu chego a dar a nota de 6,5. Então, a nota definitiva... É 6,5. 6,5. Se não fosse essas malditas multas, né, porque isso vem explorando o cidadão comum, o cidadão da classe alta, o cidadão da classe... todas as vértices da pirâmide, vértice e ápice da pirâmide social. Está todo mundo revoltado com isso, pegando a gente de surpresa, né, fazendo indústria da multa, que eu não esperava que o prefeito Rui iria fazer isso. Então, tá vendo? Se ele tirasse isso, a nota seria 8,5, mas com isso tem que ser 6,5. Próxima imagem, por favor. Ex-governador Theo Vilela. Dá uma nota ao governador Theo Vilela, eu dou uma nota 5. 5? Não passou nem por média? Não, dou uma nota 5. Sobretudo do que houve na operação Navalha ali, faltou do Theo mais clareza, mais firmeza, né? O senhor se sentiu abandonado por ele? Não, não é questão de se sentir abandonado, mas assim, a primeira versão, o Palácio do Governo, juntando com Sérgio Moreira, fala até nome, com outros setores, queriam colocar a Navalha no meu colo. Eu recém-chegado. Na Navalha foi o PMDB. Eu era então presidente do PMDB, a Navalha foi coisa do PMDB. Então o Theo Vilela entrou, o ex-governador Theo entrou um pouco nesse jogo, foi inocentado também, é tanto que não tinha absolutamente nada, né? Mas do ponto de vista decisório dele, decisório não é só nesse caso, como no caso da política, eu daria a nota 5. Então, de certa forma, pelo que o senhor falou, tentou-se uma articulação para prejudicar o senhor, uma vez que queriam transferir a responsabilidade da Navalha para o senhor. Eu estou falando isso hoje a primeira vez, né? Como aqui perguntado, não ofende, não, né? Ofende. Você também, responder também não ofende. Não ofende, eu estou respondendo com a realidade, de coisa de bastidores. Quiseram colocar a Operação Navalha no colo do PMDB, do qual eu era presidente municipal, e não era, né? Eu estava, repito, há 4 meses e 17 dias. Então, isso eu achei um pouco de falta de postura maior do então governador Teotônio Vilela, que hoje é meu amigo, gente boa, eu gosto demais dele, mas eu estou falando ali daquela conjuntura, né? Que homem público ele deve ser mais assertivo, não pode ter muito medo da mídia, não. A mídia pergunta e você vai respondendo ali, da mesma maneira, né? Setores do judiciário lhe acusam, Polícia Federal, né? MP, e você tem o direito de se defender. O ruim é que a primeira manchete é a que fica, né? Você vê, quando acontecem as tragédias, todas as empresas de comunicação noticiam, né? E depois, quando você é absolvido, poucas, né? Eu quero até dar os parabéns aqui pela atitude, iniciativa de vocês, de dar realmente a ampla defesa, já mostrando que a questão já foi ultrapassada, né? Mas daria nota 5 mesmo. Mais uma imagem. Deputado federal Ronaldo Lessa, ex-governador do estado. O Ronaldo, eu dou uma nota um pouco maior, dou um 7,5 ao Ronaldo. O Ronaldo, ele é combativo, né? Ele não tem medo muito de dizer as coisas, enfrentou setores do judiciário, né? Pagou por isso, foi perseguido também, né? O Ronaldo é completamente combativo. Eu daria uma nota 7,5 mesmo, merece até mais o Ronaldo, né? Mas para 10 fica difícil, é uma perfeição. Então 7,5 é uma boa nota, um grande parlamentar, líder da
da bancada, né, de Alagoas. É um camarada diferenciado, né, sem papas na língua, né. Adeilson, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua participação. Foi muito bom ter abordado temas diversos, poder falar franca e abertamente sobre essas questões. Como você bem disse, aqui perguntar não ofende e responder também não ofende. Aqui a tribuna é livre. Quero desde já reiterar o convite para que possa estar aqui numa outra oportunidade e deixo também um espaço para que você faça as suas considerações finais. Eu agradeço esse espaço porque depois de 10 anos e 6 meses de sofrimento não tem sido fácil não, né? Evidentemente na vida a gente às vezes tem que se reinventar, né? Mas aí eu continuei confiando na justiça do meu país. Graças a Deus os setores que não prestam do judiciário minoritário, né, quase desprezível, mas faz um mal muito grande quando mexe com a vida das pessoas, né? O cidadão comum não entende o que é você ser investigado, o que é ser indiciado, o que é ser denunciado, o que é ser réu, o que é ser julgado na primeira instância, né? Quando a mídia coloca ali que fulano de tal está sendo investigado, você já está como ladrão. Você já está com a sua imagem completamente exposta, né? E vocês nos dão essa oportunidade de mostrar e dizer à população que fui vítima de um estupro jurídico, né? De um ato covarde, né? Que levou a uma prisão coercitiva, mas que depois de 10 anos e 6 meses, né? A gente volta a andar de cabeça erguida, né? Porque sempre fica aquela manchazinha ali de cabeça erguida. Mas é dizer isso, que vida segue, né? E vamos em frente. E muito obrigado pelo espaço, né? Nós que agradecemos, Adeilson. Muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade, até porque perguntar não ofende.